Cláudio Rezende. Pensamento tá na Libertadores. Galera tá sonhando, acordando, almoçando, só pensando no River. Mas esse Internacional amanhã é um compromisso importante, hein, Rezendão? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Tiago. Um abraço a você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Atlético tem antes esse jogo contra o Internacional e eu destaquei manchete, né, Tiago? O Galo tem um olho no Internacional, outro olho no River Plate. Não tem como ser diferente, né? O Atlético tem esse jogo decisivo de Libertadores, terça-feira, valendo vaga para finalíssima. E o Milito vai escalar o time amanhã, já pensando nas peças que ele vai utilizar na terça-feira. E o treinamento terminando agora, Thiago, o último da semana. E tem uma notícia boa, hein? Opa, e a notícia de momento. Acaba de sair. Mas que você já havia antecipado, Cláudio. Eu me lembro que lá no jogo do River Plate, você já anunciava que esse jogador poderia aparecer na Argentina. E hoje ele treinou, Cláudio? Isso, ele treinou e a gente tem aí, eu mandei agora lá pro pessoal da live da Itatiaia, no nosso canal de YouTube. Quem tá no YouTube tá vendo, o departamento médico do Atlético informa. O meio-campista Zaratio iniciou nesta sexta-feira a transição para a preparação física, um passo de cada vez, para que seja um grande retorno. Mate coloca ali o Atlético na sua postagem agora, nas redes sociais. Então o Zaratio iniciou transição para a preparação física, Thiago, ou seja, ele já está naquele processo final. Para amanhã, até onde eu apurei, ele não vai para o jogo, e para domingo tem viagem. O Atlético ainda faz um treino domingo, creio que tem grandes chances dele pelo menos ser relacionado para o jogo na Argentina. Então o Zaratio, a gente tem imagens dele aí, já estava trabalhando com bola, Thiago. O Zaratio que fez uma cirurgia de hérnia do esporte, né? No final de agosto, então faz um tempo que ele não joga. Aos poucos para retornar, Thiago, na Argentina, quem sabe, né? Alguns minutos pro Zaratio no decorrer do jogo. Se o Atlético não estiver passando sufoco, né? Passa muito pela circunstância do jogo, né, Cláudio? Exato. Você não vai colocar o Zaratio num sacrifício com um placar de 3-0. Agora, Deus o livre e guarde, mas acontece do River tá naquela pressão, precisando segurar a bola na frente, um contra-ataque, o Zaratio pode ajudar. Exatamente, e tem um outro detalhe importante, né, Thiago? Depois do River tem as finais contra o Flamengo, o primeiro jogo já é no outro domingo, e para esses jogos contra o Flamengo, o Galo não tem o Fausto Vera, que vem jogando muito, e nem o Davidson, né? Então o Zaratio vai ser muito importante também para as finais da Copa do Brasil, principalmente no meio campo ali, que ele não tem o Fausto Vera. Para amanhã, Thiago, o que a gente está projetando? Um time do Atlético reserva. Eu acho até que o Everson joga. O Everson jogou lá contra o Fortaleza, o goleiro. O goleiro tem menos problema, né, para jogar. Questão física, né? O goleiro consegue administrar bem. Agora, tem umas questões aqui, Thiago. Por exemplo, o Fausto Vera e o Davidson não jogaram contra o Vasco. Jogaram contra o River. Foram bem, inclusive, os dois, né? O Davidson foi o melhor em campo ali, decidiu o jogo. Agora, depois contra o Flamengo também eles não vão jogar. Não pode utilizar esses dois, Fausto Vera e Davidson, eles não estão numa pegada tão forte assim como os outros, né? Eles não vão poder jogar no outro domingo. Tem a questão do Alan Franco, que tá pendurado. Será que vai arriscar o Alan Franco na Libertadores com 3-0? Porque se ele leva um cartão amarelo lá contra o River, o Galo vai pra final, ele não joga. E é a final única, né? Vai arriscar com o Alan Franco no jogo lá? Se ele não for jogar lá, ele pode jogar sábado. Então, eu acho que são algumas questões aí, alguns titulares que poderão aparecer nesse time do Galo amanhã, Thiago. Amanhã, Cláudio Rezende, tem o Galo na Arena MRV, Cláudio. Vamos lá, Thiago. E o Atlético, por enquanto, não divulgou nenhuma parcial de ingressos, mas pro torcedor que não tá conseguindo ir em grandes jogos na Arena MRV, mas tá querendo ver o Galo, né? Amanhã fica mais fácil. O jogo a partir de R$24,30 para sócios. Tem ingresso aí para todos os setores. Há uma expectativa de, quem sabe, 25, 30 mil torcedores para esse jogo às 7 horas da noite na Arena MRV. O Zaratio, Thiago, já iniciou a transição física, parte física, mas ainda não vai para esse jogo, não. Está sendo preparado para viajar à Argentina, para ficar possivelmente como opção no banco de reservas no jogo de terça-feira. O Galo que viaja à noite no domingo e na segunda-feira ainda faz um treino na capital Buenos Aires para esse jogo contra o River Plate. Há uma precaução aí, Thiago, com relação ao time, né? Porque foram 2 jogos seguidos, Vasco e River Plate, muito próximos. Agora tem esse do Internacional. Na semana que vem tem River Plate na terça e o duelo contra o Flamengo já no domingo, lá no Maracanã, o primeiro da final da Copa do Brasil. E aí,
coloca algumas dúvidas. Por exemplo, o Davidson pode jogar? Eu não sei se o Davidson será titular na Argentina. Ele jogou muito bem, né? Foi o nome do jogo ali, o cara que foi o cara. Mas, Thiago, na Argentina já se fala muito em provocar o Davidson pra ele ser expulso. Ele sabe que é o cara esquentadinho do Galo, né? E o Galo vai com 3 atacantes de novo para enfrentar o River, então, e ele não joga no outro domingo. Então pode ser que o Davidson jogue amanhã. E aí é um atrativo a mais pro torcedor do Atlético nesse jogo da Arena MRV, Thiago. Você sabe que eu vi nessas páginas aí do Instagram uma cena curiosa. O Davidson, e eu me lembro, né, narrei a confusão ali no final do primeiro tempo entre ele e o Borja. E aí falei, gente, eles jogavam juntos no Palmeiras e tudo, e aquilo me intrigou, né? Falei, bom, deve ser um problema antigo. Ainda falei isso na transmissão, o Ale Oliveira. E aí eu vi uma imagem, o Davidson dando um abraço no Borja antes do jogo, sorrindo, se acariciando, felizes, e depois o pau cantou. Quer dizer, é a característica dele, é o jeito dele, precisa orientar, caso ele vá a Buenos Aires e jogue, né? Seja o titular, como explicou o Cláudio Rezende, que já há essa preparação pra cima dele. Não, e inclusive ele falou bem claramente depois do jogo, né? Que quem passa as primeiras orientações, as preliminares, é a própria esposa, né? Não arruma confusão, não fica se jogando, e tem também aquela questão da chamada de vídeo, enquanto tá dormindo também, que me pegou um pouco, mas o Davidson e o Borja, eles disputavam a titularidade no Palmeiras. A briga com o Lianco foi justamente porque o Davinho tem esse jeito todo amistoso, de abraçar os caras, de ir lá conversar com os caras, e o Lianco queria um pouco mais de guerra, né? Então ele foi dar uma dura no Davidson por causa disso. Mas desse jeito também ele entra na mente dos caras, né? Deu certo. Então, eu acho que o Davinho, ele já tem experiência suficiente para saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Quer dizer, pelo menos eu espero que seja assim, né? O Alexandre Simões, o Rafael Leal vai trazer já as informações do adversário, mas agora, né, a matemática do Atlético, toda essa conjectura de jogos decisivos, né? Daqui a uma semana o Atlético estará já se preparando para jogar no Rio de Janeiro, uma decisão de Copa do Brasil, meio de semana com esse jogo de River Plate. Cláudio Rezende, para quem não acompanhou, trouxe mais cedo no programa a volta do Zaratio treinando. O Milito tem que fazer uma série de análises com a sua comissão técnica para fazer as suas escolhas do que ele leva a campo jogo a jogo, hein, Simões? Thiago, sem dúvida. E esse jogo do Colorado, eu repito o que eu disse ontem. Eu não botava nem um Milito na beirada do gramado para não correr o risco dele ficar estressado. Às vezes pode não dar certo, então quer dizer, Thiago, o atleta tá muito próximo da final de Libertadores. Isso é muito grande, entendeu? Contra um Internacional que vem aí brigando só no Campeonato Brasileiro por vaga na Libertadores. Então, quer dizer, eu acho que até o próprio torcedor do Galo acho que já entendeu isso, né? O momento é de priorizar esse jogo e o tempo é muito curto, né, Thiago? Você jogar sábado 7 horas da noite para jogar terça 9h30 em Buenos Aires e o River vai tentar fazer clima de guerra. Eu acho que assim, quem tiver a menor chance de alguma coisa, eu não escalo ninguém, Thiago, nem o Everson eu botava. O Rafael Leal, e o Inter, hein? O Colorado, como vem pro jogo? Qual que é a expectativa do Internacional, que vem numa crescente importante no Brasileiro? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. O Inter que vem embalado por uma vitória no Grenal e querendo chegar no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, treina neste momento no CT Parque Gigante em Porto Alegre. O técnico Roger Machado tem 2 dúvidas quanto ao 11 inicial para enfrentar o Galo amanhã. Cleiton Sampaio e Rogel disputam uma vaga na zaga, enquanto Gabriel Carvalho e o Bruno Tabata brigam por uma posição no ataque. O Rômulo se firmou no meio-campo e deve fazer dupla com o Thiago Maia, que está voltando de suspensão, e o volante Fernando se recupera de uma lesão muscular e ficará em Porto Alegre, sendo assistido ali pelo departamento de fisioterapia do Inter. Um provável time do Colorado para enfrentar o Galo amanhã deve ter o Rocher no gol com Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio ou Rogel e o Bernabé, Rômulo e Thiago Maia, Alan Patrick, Gabriel Carvalho ou Bruno Tabata, Wesley e Borré. Finalizada a preparação, o Inter vem para Belo Horizonte no início desta tarde de sexta-feira, Thiago. Boa, Rafael Leal com as informações do Colorado Gaúcho. Ô Cláudio Rezende, você na primeira participação dizia da informação do Zaratio. Agora, imagino que já com uma nova apuração, qual que é a expectativa de aproveitamento pro Zaratio, hein, Cláudio? Olha, o Zaratio hoje, Thiago, ele fez um treinamento no Atlético, ele participou do treino.
com bola junto com os demais atletas. Depois ele fez um trabalho à parte com a preparação física. Ou seja, o Zaratio ainda deve treinar amanhã, que é o dia do jogo, e no domingo, né? O Atlético ainda faz uma atividade aqui na cidade do Galo. E aí deve ser liberado para viajar para a Argentina. E eu chamo a atenção, Thiago, eu trouxe imagens do Zaratio, quem estava no YouTube, eu trago agora do Bernard. Pedi pro pessoal aí, ó, Bernard também foi a campo. O Bernard tá fazendo aí já o processo de corridas no gramado. Tá um pouco atrasado em relação ao Zaratio, mas, Thiago, o Bernard pode ser uma novidade aí para essa reta final do ano, pro jogo de ida contra o Flamengo, semana que vem, muito pouco provável ainda. Mas quem sabe pro jogo de volta aí, o Galo indo pra final da Libertadores, tem mais tempo pro Galo ter o Bernard. Aí teria praticamente o elenco completo, né, Thiago? Já que Zaratio e Bernard vinham sendo baixas importantes do Galo nesses momentos aí decisivos. Ô Alexandre Simões, o torcedor até, imagino, não esteja sentindo tanta falta do Bernard, não pela qualidade dele, que é um grande jogador, por tudo que ele pode fazer pelo Atlético, mas que ainda não fez, né? O Bernard, desde que voltou, ainda não emendou uma boa sequência pro time do Atlético. Agora, o Zaratio, este sim gera uma grande expectativa, o Bernard também, né? Até para poder ajudar em jogos como o de amanhã contra o Internacional. Desses dois aí, é para se comemorar a volta e, claro, o Zaratio, você já colocaria pro jogo do River Plate como opção, pelo menos? Thiago, no banco é importante, né? O Zaratio é um jogador que exerce várias funções e tem muita qualidade, né? E não teve a oportunidade de jogar o jogo de ida aqui na Arena MRV, mas a gente não pode esquecer, né? Que uma das grandes atuações do Zaratio com a camisa do Galo foi justamente contra esse River Plate, né? Em 2021, inclusive, que ele fez um gol de placa no Mineirão, né? Uma assistência do Hulk, ele deu um... Que é aquilo? É voleio, Ale? Que é aquilo que o Zaratio fez? É um voleio, né? Uma chicotada, né? Virou até a camisa. Virou até a camisa. Então, e é um cara que, pô, os argentinos... E eu acredito muito nisso, sabia, o Thiago? Os caras olhar pro banco do Galo e falar, pô, o Zaratio tá no banco ali, né? Por toda a história que ele construiu no futebol argentino, onde ele foi revelado no Racing. E um detalhe, né, Thiago e comentaristas, o Milito falou claramente em uma das entrevistas que se o Zaratio estivesse sempre disponível, jogava sempre com ele. Então ele quis dizer que é um titular dele, né? Mas o Zaratio, infelizmente, convive aí com problemas físicos, né, na temporada. Onde que o Zaratio entra no meio campo do Galo, estando em condição, em forma física? Eu acho o Zaratio um dos diferentes, né? O Galo tem alguns diferentes, eu acho ele um dos diferentes do time, do elenco. Olha, ele pode entrar tanto como um segundo volante, já fez essa função e exerce bem, como ele pode entrar numa opção um pouco mais cautelosa, no lugar de um dos atacantes, né? Então, naturalmente, o Daverson, num jogo, por exemplo, fora de casa, você tem essa possibilidade de jogar com o Paulinho, o Hulk e o Scarpa, e aí fazer um meio campo com o Otávio, Alan Franco e o Zaratio. Você tem essa possibilidade também. Lembrando que o Flamengo, que é o adversário da final da Copa do Brasil, ele tem perdido jogadores fundamentalmente para esse primeiro jogo no Maracanã. Ele não pode contar, por exemplo, com o Bruno Henrique, né? Não pode contar com o De La Cruz, não pode contar com o Pulgar, já não podia contar com o Pedro, com o Cebolinha, com o Vinha, com o Luiz Araújo. Olha o número de desfalques. Enquanto isso, o Galo vai ficando cada vez mais completo para essa decisão. Isso é uma ótima notícia. É isso, Zaratio e Bernard podendo ajudar nessa reta final vai ser muito importante. Cláudio Rezende, programação do Galo, né, para esses compromissos. Agora são 7 dias incríveis pro atleticano, a começar amanhã pelo jogo contra o Internacional, tem o River Plate no meio de semana e o Mengão já no outro fim de semana, final da Copa do Brasil, Cláudio. Vamos lá, o Atlético então tem o treinamento hoje finalizado, né? Amanhã tem um jogo contra o Internacional, aí vamos ver quem será relacionado, né? O time vai ser alternativo de novo. No domingo tem treino e depois viagem. O voo fretado do Atlético, Thiago, sai às 8:10 da noite, aqui de Confins, direto para o Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. A chegada prevista às 11:30 da noite de domingo, então o Galo vai chegar bem à noite no domingo, faz o jogo, faz um treino no segundo jogo, terça, e retorna já na madrugada, viu, Thiago? Tá a previsão de voo 3 horas da manhã de Ezeiza para Confins, já chegando aqui 6:30. O Galo dessa vez, Thiago, não fica lá perto do aeroporto. O aeroporto de Ezeiza, pro torcedor ter uma noção, é mais ou menos igual Confins, né? Mais distante. Longe, é bem longe. Mas o Galo ficou lá contra o São Lourenço até para evitar bomba, evitar foguetório. Dessa vez não. Dessa vez vai ficar na cidade mesmo, vai ficar no hotel mais na região central. É o hotel, não sei a pronúncia certa, é Marriott?
Marriott. Aí depende, se você quiser falar em inglês, em francês Marriott, em inglês é Marriott, cada um chama de um aí, jeito, né? Vai ficar lá. Tá bom. Lá no centro de Buenos Aires, viu, Thiago?